Hoje vou trazer um resumo de um filme top chamado Minecraft. Que filmaço, hein? O filme começa com um jovem chamado Steve. Ele sempre sonhou em trabalhar em uma mina, mas quando era jovem não podia fazer isso pois era sempre expulso. Os anos se passaram, ele cresceu, mas nunca desistiu de seus sonhos. E depois de cantar uma música muito chata para diversos colegas em seu trabalho, que também é muito chato, ele resolveu voltar a seu antigo sonho depois de muito tempo e voltou até aquela mina. O mesmo velho estava lá para tentar impedi-lo, mas ele conseguiu passar pelo velho e entrar. Lá dentro ele minerou como se não houvesse amanhã e encontrou uma coisa que tinha outra coisa dentro, uma espécie de cubo que quando ele mexeu nos dois, acabou abrindo um portal para outro mundo. Ele ficou completamente em choque com tudo que descobriu lá e imediatamente começou a criar com as coisas a seu redor. Sua imaginação era o limite para tudo que ele conseguia criar e depois de um tempo ele fez um amigo, um lobo apareceu e depois de dar um osso para ele, os dois viraram melhores amigos e construíram muitas coisas juntos. Quanto mais ele construía, mais ficava melhor. Steve era feliz como nunca foi no planeta Terra e um dia encontrou uma construção estranha. Investigando, ele acabou abrindo um portal para uma outra dimensão, o Nether. Lá, alegria e criatividade não prestavam para nada e ele conheceu a feiticeira que era a líder daquele povo. Ela reinava solitária ali e desejava acabar com tudo que havia sido criado por outras pessoas. Ao ver que o Steve tinha em suas mãos aquela espécie de cubo, ela sabia que aquilo é o que ela precisava para dominar todo o universo. A feiticeira então se preparou para botar seu plano em prática e prendeu o Steve junto do Dennis, aquele lobo que agora é seu amigo. Felizmente, eles conseguiram escapar e o Steve pegou o cubo de volta, mas sabendo que os dois não conseguiriam vencer, Steve deu o cubo para o Dennis e passou o endereço de sua casa no planeta Terra para que ele fosse até lá, escondesse o cubo embaixo de sua cama e assim a feiticeira não pudesse encontrá-lo. O próprio Steve ficou para trás para distrair o pessoal e deixar o Dennis fugir. Ele correu como nunca correu antes, chegou até a casa do Steve e deixou o cubo lá. Esse é só o começo da história. Em seguida, vemos um certo homem conhecido como o Lixeiro ou o Homem do Lixo, tanto faz. Ele tem uma loja de fliperamas e parece que ficou preso no tempo desde os anos 80. Quando jovem ele costumava ser campeão de fliperama, mas hoje em dia essa fama se passou. Fliperamas não fazem mais sucesso e ele recebeu uma carta avisando que vai ser expulso daquela loja. Ele tem que pagar os aluguéis atrasados. Ele foi até um daqueles leilões que aparecem em programas de TV. O responsável pelo leilão contou pra ele algo que não podia ter contado pra ninguém. Afinal, ele sempre sonhou em ser amigo do Lixeiro e disse que dentro de um desses containers tem um Atari Cosmos 1978, um videogame extremamente raro que vale uma fortuna. E o Lixeiro pede sua ajuda para poder comprar esse depósito. O homem então o ajuda e o Lixeiro dá o maior lance pra ele. Ele paga com um cheque que não pode ser retirado em pelo menos 6 meses. E assim que entra no depósito para pegar a caixa do Atari, ele abre e descobre que não tinha nada lá dentro, apenas um cubo azul. O homem está desesperado, ele precisa de dinheiro, senão vai perder sua loja, mas ninguém tá nem aí pra isso. O Lixeiro então volta pra sua loja e no caminho o carro dele quebra. Enquanto isso, quem passava por aquela estrada eram os irmãos Henry e Natalie. Eles estão se mudando pra essa cidade pois a mãe deles perdeu a vida e o aluguel ali é muito barato. Além disso, Natalie já conseguiu um emprego para tomar conta das redes sociais de uma gigantesca fábrica de batatas. Eles foram recebidos pela moça da imobiliária, que também tem diversos outros trabalhos além de apenas trabalhar na imobiliária. Henry é um jovem extremamente criativo que sonha em fazer muitas invenções. Já no dia seguinte, sua irmã prepara um café da manhã extremamente generoso para que ele leve para a escola e faça muitos amigos, mas no caminho ele acaba parando bem na loja do Lixeiro, que por acaso o nome de nascimento dele é Garrett. O jovem Henry entrou lá e ficou em choque com tudo que vê. Ele é um jovem que gosta muito dessas coisas antigas de fliperama e o Garrett tenta passar a perna nele dizendo que cobra $50 por hora para ensinar seu estilo de vida para ele. Como estava atrasado, Henry foi até a escola, mas Garrett exigiu que ele deixasse aqueles alimentos ali. Assim que chegou na escola, o jovem Henry conheceu a vice-diretora. Ela se separou de seu marido há pouco tempo e não sei por que ela deixa isso bem claro. Rapidamente, Henry vai para sua primeira aula, é a aula de artes, e esse professor por acaso que é o ex-marido da vice-diretora. Os alunos vão ter que desenhar aquela banana ou aquela laranja. Henry começa e o professor diz que isso é ridículo, ele precisa apenas desenhar a banana. Seus colegas falam que aquilo seria impossível, não dá para construir um jetpack. Mas Henry fala que consegue e começa a pegar todos os materiais ali na sala. Ele termina seu dispositivo no quintal, sem saber que um dos jovens cortou um dos fios. Ele construiu um jetpack com aquele esqueleto e assim que o ativou ele saiu voando, mas perdeu o controle e acertou bem a fábrica de batatas onde sua irmã estava dando uma palestra pro pessoal. Sabendo que ela pode perder o emprego, ele ligou pro Garrett pedindo para ele fingir ser o seu tutor e sua irmã não ter problemas. O homem não queria, mas Henry ofereceu $26 e ele veio buscá-lo. Os dois foram embora da escola e dentro da loja do Garrett
Garrett. O homem falou pro jovem que esses desenhos que ele faz são muito criativos e isso geralmente não nos leva a lugar nenhum na vida. Henry resolveu jogar fora seu caderno e encontrou aqueles cubos. Garrett não sabia para que serviam, mas quando colocou um dentro do outro, alguma coisa começou a acontecer. Henry e Garrett foram direto até aquela mina e, seguindo o GPS do celular dele, Natalie foi junto com a moça da imobiliária até lá para encontrar seu irmão. Eles estavam sendo observados pela versão mal feita do Dennis. Dentro da mina, Henry e Garrett encontraram um portal e logo Natalie e a moça da imobiliária chegaram. De repente, todos foram sugados por esse portal e foram até aquele mundo. Todos estão em choque sem saber o que fazer. E um dos habitantes daquele lugar acabou atravessando o portal até o planeta Terra. A feiticeira, assim que o cubo entrou nesse mundo, ficou sabendo de sua presença e já mandou seus subordinados irem até lá buscá-lo. Para ajudar na missão, ela quer que o Steve vá buscar o cubo e o ameaça dizendo que se ele não for, vai eliminar o Dennis. Como não tem outra escolha, Steve acaba aceitando e o Dennis entrou na mina para ir para aquele mundo. O pessoal que acabou de chegar viu escurecer e diversas criaturas apareceram para atacá-los. Henry então percebeu que podia criar coisas com os materiais desse mundo e começou a construir um gigantesco castelo para defender todos. Garrett acabou caindo em um buraco e deixou uma parte do cubo cair. Ele conseguiu se levantar e uma estranha criatura explodiu perto dele. O homem ia voltar até o castelo construído pelo Henry e parou para buscar o cubo. Ele queria entrar, mas não tinha porta e por sorte Henry fez uma para que ele entrasse. Só que as criaturas estão conseguindo invadir o castelo. Eles estão presos lá em cima, prestes a perder a vida. Mas aí Steve chegou e desceu o cacete em todas aquelas criaturas. Ele então se apresentou e disse que se eles quiserem sobreviver, tem que segui-lo e utilizar aquele cubo para poder voltar até o planeta Terra. Mas eles só estão com uma parte. Garrett deixou a outra cair. Eles então vão começar a jornada, pois uma daquelas criaturas deve ter levado a outra parte do cubo e eles precisam encontrá-la. Talvez seja na mansão de madeira. No caminho, Steve conta pro Garrett a respeito desse mundo, dizendo que tem muitas riquezas e ele mesmo guarda diversas delas em seu baú secreto nas montanhas. Antes de continuar o caminho até a mansão de madeira, vemos que a feiticeira vai mandar um de seus melhores soldados atrás do grupo. Enquanto isso, para ajudar na jornada, Steve ensina a todo mundo como fazer itens e ele já tem os materiais necessários para isso guardados ali naquele outro baú que pertence a ele. Henry, naturalmente, aprende tudo instantaneamente e faz um objeto letal para ele. Garrett fez apenas 2 baldes de aço. Antes de começarem a partir até a mansão de madeira, Garrett exigiu que o Steve parasse no caminho nesse tal cofre dele, onde tem as riquezas com diamantes guardadas. Ele precisa do dinheiro no planeta Terra e fala que só vai entregar a parte do cubo se ele fizer isso. Durante esse tempo, as forças da feiticeira chegaram até aquele lugar para atacar todo mundo e o embate começou. Durante todo esse problema, o grupo acabou se separando. Natalie ficou com a moça da imobiliária, enquanto os outros 3 jovens foram para outro lado. Fugindo, eles chegaram até um lugar bem alto e utilizaram dispositivos para sair voando em direção à montanha onde fica o cofre do Steve. Até que é engraçadinho ver o Steve em cima do Garrett voando, enquanto eles são perseguidos pelas forças da feiticeira. Eles conseguem passar por um buraco na montanha e despistar todos que estão atrás deles. Enquanto isso, aquela pessoa daquela dimensão estava no planeta Terra e acabou sendo atingido por um carro que por acaso pertencia à vice-diretora da escola do Henry. Ela veio ver como ele está e ficou encantado com o tamanho de sua cabeça, o convidando para ir até sua casa jantar. Enquanto isso, Steve contava para os outros 2 a origem da feiticeira. Acontece que teve um concurso de talentos lá no Nether e o sonho dela era ser a maior dançarina de todas, só que a dança era algo ridículo ali e ela foi muito humilhada por todos os outros. Por causa disso, ela jurou destruir tudo que era coisa criativa que existisse. Segundo Steve, depois que tirarem ela do poder, aquele mundo irá florir. Como aquele soldado não deu conta do trabalho, a feiticeira vai mandar um maior ainda atrás do Steve e do cubo. Enquanto isso, Natalie e a moça da imobiliária andavam por aquele mundo e encontraram o Dennis. Elas então pediram para que ele sentisse o cheiro do Steve e levassem as duas até ele. Lá dentro daquela mina onde tem o baú do Steve, depois de passarem por algumas armadilhas, eles finalmente chegaram até onde o homem guardava todo o diamante e Henry percebeu que eles só estavam ali porque o Garrett precisava de dinheiro. Eles já deviam estar na mansão de madeira e de repente perceberam que alguém estava atrás deles. Eles correram até aquele carrinho de mineração que saiu em alta velocidade, mas os negócios no chão que o fazem se mover acabaram. Garrett vai ter que empurrá-los até o próximo negócio e aí sim eles saem em alta velocidade, deixando o soldado da feiticeira lá dentro para explodir com aquelas criaturas verdes. Depois de escapar, Henry ainda estava chateado com o Garrett, mas ele falou que no mundo real é muito difícil viver de criatividade. Ele precisa de dinheiro, senão vai perder tudo o que sempre sonhou em sua vida. Eles agora vão continuar caminhando e enquanto isso no planeta Terra, a vice-diretora estava jantando com aquele ser. Finalmente Steve e os outros chegaram até a mansão de madeira e montaram um plano para invadir o lugar. Steve, junto do
Garrett vão fingir que estão ali para fazer uma festa, enquanto o próprio Henry sobe escondido e pega a outra parte do cubo. Infelizmente, enquanto subia uma das escadas, ele foi pego no flagra, mas conseguiu entrar em um certo quarto, enquanto Steve e Garrett, que também foram descobertos, foram colocados num ringue para lutar contra uma galinha e um pequeno jovem demônio. Ele desceu o cacete no Garrett, e nesse meio tempo, Henry encontrou a outra parte do cubo e vários itens escondidos lá dentro. Garrett foi completamente derrotado pelo demônio e a galinha, mas Steve conseguiu se soltar para ajudá-lo. Ele o salvou no último instante e o Henry encontrou um certo item que o permitiu sair daquele lugar. Eles se reencontraram e saíram correndo da mansão. Do lado de fora, entretanto, foram cercados pela feiticeira e suas tropas. Por sorte, Steve conseguiu fazer um cubo trampolim e saltar dali com o Henry para um dos negócios que a feiticeira usava para voar. Garrett, entretanto, vai ficar para distraí-los e se sacrificar pelos amigos. A feiticeira então fez tudo explodir e ele perdeu a vida. Steve e Henry caíram de dentro daquele balão e quando o Steve acordou, ele foi recebido pelo Dennis e pela irmã do Henry e a moça da imobiliária. O próprio Henry também já estava ali e sua irmã pede desculpas por tê-lo abandonado. A feiticeira conseguiu pegar o cubo e já estava ligando seu aparelho para destruir o universo. Os amigos viram o que estava acontecendo e resolveram fazer alguma coisa. Eles vão utilizar os planos do Henry e as habilidades de fazer itens do Steve para craftar diversas coisas e se preparar para uma batalha. Eles fazem armadilhas, espadas de diamante e até mesmo armaduras de diamante, sem contar esses robôs gigantescos feitos de aço. A feiticeira trouxe seu exército, mas eles não são páreo para esses robôs gigantescos que não podem ser destruídos. O maior dos robôs bate de frente contra o maior soldado da feiticeira. Natalie mostra muita habilidade destruindo muitos das tropas da feiticeira com sua espada de diamante. Steve conseguiu chegar até onde a feiticeira estava para começar o embate. Ele saltou, mas caiu de cara no chão. Ela destruiu boa parte de sua armadura, mas ele utilizou seus truques para distraí-la e o Henry utilizou o objeto letal que ele criou para disparar um item de teleporte lá pro alto da torre e conseguir pegar o cubo. Só que enquanto ele fazia isso, as tropas da feiticeira perceberam e aquele soldado gigante efetuou um disparo destruindo o alto da torre e o Henry caiu lá de cima. Ele vai perder a vida, só que do nada aparece o Garrett com um daqueles balões e consegue salvá-lo. Eles então utilizam o balão para destruir aquela estrutura inteira e o cubo cai lá de cima. Os planos da feiticeira foram por água abaixo. O soldado dela pegou, mas o robô gigantesco conseguiu descer o cacete nele e o cubo foi parar nas mãos da Natalie. Todos se reencontraram e Steve finalmente derrotou a feiticeira. Ela tentou enganá-lo para enfiar uma espada nele, mas o homem não caía em seu truque. O mundo foi salvo e agora todos vão voltar pro planeta Terra, menos o Steve que quer ficar ali. Ele manda o Dennis ir junto com a moça da imobiliária para poder espalharem a alegria através do mundo. É uma despedida triste, todos passam pelo portal, mas aí o Steve resolve ir também e pronto, todos se reúnem no planeta Terra. Steve, Henry e Garrett renovaram a loja do Garrett e agora o Henry trabalha lá montando diversos novos jogos. O Steve canta suas músicas chatas todo final de semana e a moça da imobiliária agora usa o Dennis para levá-lo em competições e ganhar muito dinheiro. Natalie acabou descobrindo um novo rumo nas artes marciais e abriu seu próprio dojo. Henry conseguiu construir o seu jetpack e vai para a escola com ele todos os dias, deixando todo mundo com inveja. Aquele ser pediu a vice-diretora da escola em casamento. Eles estão apaixonados e o ex-esposo dela ficou com muitos ciúmes. O filme então acaba. Obrigado por assistir. Até o próximo.